glória seja dada ao nosso Deus. Ele é digno de honra, de ser adorado, de ser exaltado. E é muito bom quando nós expressamos a glória devida ao Senhor. A graça e a paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos estar compartilhando da palavra do Senhor. É o segundo dia da campanha, né? Campanha de Daniel. E nós sabemos que quando se trata em campanha, né? Essas 4 quinta-feiras, acho que é a segunda quinta-feira, né? Agora está lá, campanha de Daniel, a oração da vitória, né? Então, quando nós cremos, né, no poder da oração, cremos nesse Deus que ouve, que atende o nosso clamor, as nossas petições, nós cremos na vitória. Nós somos mais que vencedores nele. E através das nossas orações, nós obtemos a vitória em nossas vidas. Amém? Então, abra sua Bíblia. Eu vou pregar o tema da campanha. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Vamos ler o versículo 3. Daniel, capítulo 9, versículo 3. Amém? Fala assim: por isso me voltei para o Senhor. Por isso me voltei para o Senhor Deus com oração, súplica e jejum, e pano de saco e coberto de cinzas. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, continuamos em tua santa e gloriosa presença, Pai. Deus, nesse momento vamos compartilhar a tua palavra, que a tua palavra é poderosa, é viva, é eficaz, e que ela faça, Senhor, em nós o que o Senhor quer que ela faça, Senhor. Cumpra, Senhor, através da tua palavra, o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Damos liberdade para o teu Espírito Santo, Senhor. Esteja aqui abrindo mentes, abrindo os corações para receber a poderosa palavra do Senhor, Pai. Me coloco perante o Senhor como tua filha, como tua serva, que cresça, Senhor, e continue crescendo a glória do Senhor aqui neste lugar. O Senhor, Deus, é merecedor de honra e de glória, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Quando nós falamos de Daniel, a nossa mente às vezes nos remete lá, né, no comecinho, fala lá dos amigos de Daniel, Cedraque, Mesaque, Abednego, na fornalha. Nós vemos também, quando fala de Daniel, nós vemos Daniel na cova do leão, dos leões, né, que ele foi lançado. E nós vemos que Daniel, como o pastor falou aqui, né? Daniel, ele foi um profeta, um homem usado por Deus, né? Nos sonhos, revelações, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que, apesar da circunstância a qual ele estava, que ele estava cativo, né? Em Babilônia, justamente, juntamente com seu povo, eles eram cativos, né, naquele lugar, independente da situação. Daniel, ele não perdeu a sua essência. Daniel, ele continuou sendo um homem temente, um homem de oração, um homem que buscava, um homem a qual nós lemos o livro de Daniel, vemos um homem de exemplo. E acima de tudo, quando nós vamos ver Daniel capítulo 9, com tudo isso que aconteceu na vida de Daniel, os livramentos que Deus deu, as visões que Deus deu, né, as profecias que Deus dava a Daniel. Mas nós vemos aqui nesse capítulo 9 sobre a oração de Daniel. Uma das orações que eu digo que foi mais intensa, uma oração que vinha, né, que moveu o coração de Deus, uma oração poderosa. E é por isso que fala a oração de Daniel. E eu quero colocar o tema dessa mensagem como uma oração da vitória. Porque nós vamos aprender aqui nessa oração de Daniel como vencer
as batalhas, como sairmos vencedores, porque o tema é isso, né? Nós estamos aqui também, nós recebemos do Senhor a vitória, porque a palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores nele. Isso, nós somos perseverante, igreja, né? Perseverante, crendo na palavra do Senhor, nós somos mais que vencedores. Independente do cenário, independente da situação, nós temos que crer nessa palavra. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós vemos nesse texto, né, de Daniel, essa oração que traz aqui o tema principal, quando nós lemos ela do versículo 1 ao 19, que fala aqui sobre a intercessão, sobre as promessas de Deus, que ele vai ali expressando, a verdadeira vitória, né? Então nós vemos aqui que a verdadeira vitória começa justamente na entrega, na dependência, na oração a Deus, assim como Daniel fez. Nós vemos que é uma das orações mais profundas, se você for ler do versículo 1 ao 19, tem ali da revelação, né, das 70 semanas, mas eu quero frisar aqui Daniel do versículo 1 ao 19. Então nós vemos aqui que a palavra nos ensina que Daniel fez essa oração, e nós vemos alguns princípios, algumas ações de Daniel nessa oração, que tornou Daniel, essa oração de Daniel tão poderosa, e pode se tornar assim na nossa vida também, se nós seguirmos esse princípio, seguirmos essa ação aqui de Daniel em relação a essa oração. E o primeiro passo que eu vejo aqui, esse princípio que Daniel teve nessa oração do capítulo 9, foi a motivação. Daniel, ele foi motivado a fazer essa oração. Mas motivado em quê? Nós vemos aqui no capítulo 9, versículo 1, né, que evidencia aqui o motivo que Daniel foi motivado a fazer essa oração. Então, evidentemente, motivado pela vitória de Dário, como se você for ler aqui, né, no primeiro capítulo, Daniel, ele examinou as Escrituras para entender os eventos dos quais ele fazia parte. Então, ele entendeu que a vitória de Dário significava que o fim do cativeiro de 70 anos que estava próximo, o cativeiro qual o Senhor Deus determinou que o povo passaria ali em Babilônia, 70 anos. Então Daniel, quando Dário teve essa vitória, Daniel, ele sentiu o desejo de estudar mais as Escrituras. Então, através do estudo dele, através da profundidade nas Escrituras, Daniel, ele entendeu que o tempo do cativeiro de 70 anos estava próximo a terminar. Então, eles iam ficar 70 anos em cativeiro. Então, Daniel ali, ele foi estudando as Escrituras, né, escrita através do profeta Jeremias. E Daniel, ele entendeu pela palavra de Deus, ali, né, naqueles escritos, o que realmente aconteceu, o que realmente ia acontecer. E naquele entendimento, Daniel, ele sentiu uma profunda motivação no seu interior. Eu digo que o seu espírito se moveu quando ele entendeu as Escrituras, e por isso ele logo se pôs em joelho, ele foi orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Por isso que a oração de Daniel no capítulo 9 se torna profunda, porque ele se rasgou, ele se moveu ali no seu espírito, a vontade de interceder, porque aqui também se torna uma oração intercessória. Então Daniel, ele engrandeceu ao Senhor ali através dessa oração, mas isso tudo surgiu por quê? Porque ele foi motivado pelas Escrituras, pela palavra de Deus, a estar se colocando de joelho na presença de Deus. Assim como ele fazia em todas as outras histórias de Daniel, nós vemos, né, que ele foi um homem que orava 3 vezes, né, ao dia. Ele se colocava ali perante ao Senhor, e nós vemos também sobre o decreto lá que foi
tentado, né, agir sobre a vida de Daniel para tirar essa essência, esse costume que ele tinha, essa reverência que ele tinha de orar 3 vezes ao dia ali. Nós vemos que Daniel não se deixou abater pelo decreto, mas ele continuou sendo aquilo que ele era na presença de Deus. Então nós vemos aqui que Daniel, ele foi motivado pela palavra. E a primeira coisa que eu quero aqui frisar para a igreja sobre essa oração de Daniel, que quando nós entendemos a palavra de Deus, que quando nós temos sede da palavra, que quando nós conhecemos detalhes da palavra, conhecendo esse Deus que através de homens, né, escreveu ali, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra, porque a palavra, ela, como diz a própria palavra, ela é vida, ela traz conhecimento, ela traz entendimento. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, ali como foi no dia de Daniel, ele estudou as Escrituras e por isso ele foi impulsionado ali a orar ao Senhor em relação ao que ele tinha descoberto. Assim também somos nós. Sem a palavra do Senhor, nós não temos motivações. Sem a palavra do Senhor, nós não temos entendimento, nós não temos sabedoria. Porque é pela palavra do Senhor que nós vamos conhecer quem é esse Deus. É pela palavra do Senhor que nós estamos conhecendo quem foi Daniel na presença de Deus. É pela palavra do Senhor que nós vemos milagres, prodígios e maravilhas acontecerem na vida dos nossos irmãos. É pela palavra do Senhor que nós somos exortados, que nós somos ensinados. É pela palavra do Senhor que nós somos curados, sarados, porque diz a palavra que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra o nosso espírito. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. E não há vitória em nossas vidas sem conhecimento dessa verdade. Não há vitória em nossas vidas sem o conhecimento da palavra. Então eu digo, se você quer vencer, como nós estamos nessa campanha, a campanha da vitória, se você quer ter vitória na tua vida, em todas as áreas, conheça as Escrituras, tenha sede da palavra de Deus, medita nela dia e noite. Não cesse de meditar nessa palavra, porque muitas vezes, queridos, nós viramos pessoas rotineiras, que só abrimos a palavra em momentos de cultos, em momentos de festas evangélicas, quando os pastores ou alguém está lendo, ou até mesmo na oração. Nós só vamos meditar na palavra naquele momento, e não é isso. Daniel, no seu secreto, ele desejou saber o que estava acontecendo. Então ele viu ali pelo profeta Jeremias que escreveu, ele leu as Escrituras e ele entendeu, ele trouxe ali compreensão. Às vezes ficou, né, aquelas dúvidas, mas ele foi tirar na oração e foi através da palavra. Então a palavra do Senhor, como diz Salmos, que nós cita, que tem canções sobre isso, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Salmo 119, 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus nos traz luz, nos guia no caminho certo. Então não há como ter vitória sem ter conhecimento a essa verdade. Não há como ter vitória sem desejar conhecer a palavra de Deus, sem meditar nela dia e noite. Então vamos, queridos, virar hábito, ter esse hábito de ler, meditar e principalmente praticar a palavra de Deus. Você quer vitória? Leia, ouça, pratica, medita a palavra de Deus e você vai ser mais que vencedor. Aleluia. Então nós vemos aqui que ele foi motivado, né, pelas Escrituras, fazer essa oração. E nós vemos também que a segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, que Daniel foi motivado, foi ele creu nas promessas de Deus. Ele creu nas Escrituras. Ele creu naquilo que o Senhor estava falando, através do profeta Jeremias. Então ele creu nas Escrituras. O tempo determinado por Deus foi 70 anos. Ele ali viu, né, que aquele cativeiro, a qual tinha sido determinado por Deus. Então ele viu que o tempo
tempo já tinha passado, como disse o pastor, foi reis, saíram, Deus estabelecia outros, e assim foi naquela terra, onde ele estava. E ele entendeu que as promessas de Deus se cumpririam, estava se cumprindo. Por quê? Porque Daniel cria na fidelidade de Deus. Porque Daniel, ele cria nas promessas do Senhor. Independente daquele cenário onde ele estava, porque já Daniel era considerado o quê? Como estrangeiro, como escravo ali naquela terra. Ele não estava na terra dele juntamente com o seu povo, mas independente do cenário, Daniel, ele conhecia Deus no profundo. Daniel, ele conhecia Deus na sua intimidade. Então ele creu nas promessas de Deus. Então, queridos, outra coisa aqui que eu quero frisar em teu coração: se você quer ser mais que vencedor, se você quer vitória, creia nas promessas do Senhor. E sabe como você vai crer? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Deus da promessa, conhecendo que Deus determinou tantas promessas lindas aqui para a sua igreja. No tempo de hoje, Deus tem promessa para nós. Deus cumpre as suas promessas. Como nós vemos aqui nesse tempo das 70 semanas, nós vemos o resumo ali, quando Deus deu a revelação pelo anjo ali a Daniel, era justamente a vinda do Messias. Olha só o tempo que passou, e hoje nós não vivemos essa promessa. O Senhor Jesus não foi enviado, o Senhor Jesus não padeceu aqui pelos nossos pecados, foi morto, foi crucificado, mas foi ressuscitado, Ele ressuscitou. E hoje nós vivemos essa promessa dEle, vivemos uma promessa eterna, de vida eterna. Mas enquanto nós vivermos aqui nesse mundo também, nós temos promessa. E a maior promessa que Ele fez, que eu acho lindo, quando Ele ali ensinando aos seus discípulos, lá em Mateus 28, 20, que Ele diz: eu vou estar com vocês até a consumação do século. Queridos, isso é uma promessa muito linda, porque independente da circunstância, independente das provações, independente dos tempos difíceis, Jesus não nos abandona. Então você crê nessa promessa. Se você quer ser vencedor, independente do cenário, independente da circunstância, independente da situação que você esteja, está difícil, mas crê que Jesus não te abandona. Você está chorando, mas crê que o Senhor Jesus é o teu consolo. Você está desesperado, não se desespere, mas mantenha a sua fé, porque eu vejo aqui que Daniel, ele não baseou a sua fé nas suas emoções, na circunstância que ele estava vivendo ali, não, ele baseou a sua fé naquele Deus que cumpre as promessas, no Deus que ele conhecia, no Deus que ele se dobrava em joelho e orava, no Deus que dava revelações, que dava sonho, no Deus que livrou ele da cova dos leões, um Deus que livrou os seus amigos da fornalha ardente, um Deus que, através das suas orações, da sua petição de resposta, um Deus enviou um anjo para responder Daniel, e ali teve uma batalha, 21 dias, aquele anjo que Deus ali enviou, 21 dias lutando no mundo espiritual, para levar a resposta a Daniel. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Às vezes nós oramos, nós clamamos, nós não vemos as ações nos nossos olhos visíveis, mas saiba que assim como aconteceu no servo do Senhor na vida de Daniel, que era um servo íntegro, fiel, um homem de oração, a resposta veio à vida de Daniel. Deus travou uma batalha no mundo espiritual para entregar para o seu filho a resposta. E nós somos filhos de Deus. Nós não somos diferentes de Daniel. Nós não somos diferentes não. E nem Deus nunca mudou. O mesmo Deus que agiu na vida de Daniel é o Deus que age em nossas vidas também. Ele ouve as nossas orações. Ele guerreia a nosso favor. Muitas vezes perecemos porque não cremos no próprio Deus a qual nós falamos. Querido, o diabo, ele manda tantas distrações, tantas coisas em nossas vidas, mesmo no tempo de provação.
nós vemos por que Satanás não desiste. Por que ele é persistente? Porque até Satanás crê na palavra, ele crê nas escrituras, ele crê nas promessas de Deus que ele fez ao seu povo. Porque a palavra diz que ele crê e estremece, ele tem medo. E ele faz de tudo para tirar o povo do Senhor, o povo, a igreja, desse foco de oração. Faz de tudo para esfriar a fé dos cristãos. E isso ele vai fazendo como? Colocando medo. Tirando a fé, colocando focos errados. Colocando distrações. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Aí eu pergunto, como nós estamos em nosso momento de oração? Como nós estamos no secreto de Deus? Como nós estamos quando nós fechamos a porta do nosso quarto? Como nós estamos? Será que é uma oração rápida, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho meus afazeres? Eu não tenho tempo de tirar um tempo de qualidade com meu Deus? Mas digo que creio nas suas promessas, mas quero viver o milagre de Deus. Querido, se você quer ser mais que vencedor, se você quer ser vitorioso, tenha tempo na presença de Deus. E não é um tempo de qualquer, não é um tempo, só um tempo por tirar, ou porque você sabe a necessidade que você tem. Eu tenho que orar, não. Um tempo de qualidade. Porque eu via que Daniel, ele tinha essa intimidade, ele conhecia Deus. Ele orava a Deus, e quando Deus revelava sonhos, movia em seu espírito, Daniel não levantava ali com dúvida, não, porque ele tinha certeza que era da parte de Deus. Ele ia buscar a resposta, pela intimidade que Daniel tinha com Deus. Muitas vezes ouvimos vozes estranhas, muitas vezes confundimos a voz de Deus, dizendo, será que foi Deus mesmo? Ei, quem tem intimidade de oração com Deus, não confunde a voz do seu Senhor. Não confunde, não tem dúvidas. Porque tem a intimidade com Ele. Então é tempo, igreja, de nós voltarmos para o Senhor nessa intimidade, crer nas promessas dEle. Às vezes os teus problemas, as tuas situações é difícil, a esperança às vezes acabou, a fé acabou. E a palavra do Senhor nos instrui lá em Provérbio 13, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então muitas vezes a espera do nosso milagre, a espera das promessas de Deus se cumprir, às vezes faz sim adoecer o nosso coração, com aflições, com dúvidas, mas nós não vamos poder deixar de crer que quando as promessas se cumprir, será alegria, terá vida, porque Deus cumpre as promessas dEle, que Deus cumpre o que Ele fala. Então, queridos, nós vemos aqui na vida de Daniel, o segundo ponto. Primeiro, ele foi motivado pelas escrituras, pela palavra. Segundo, ele creu nas promessas. Agora, ele se posicionou. Ele se posicionou na oração. E se identificou com o povo o qual ele intercedia. Se você for ver, essa oração de Daniel também é uma oração intercessória. Teve uma campanha aqui sobre intercessão. A igreja, como eu falo, Deus quer levantar intercessores, homens e mulheres intercessores, que ora pelo seu povo, que ora pela nação, intercessores que se coloca no lugar do outro e se posiciona como aqui Daniel se posicionou. Nós vemos aqui no versículo 5 de Daniel, ele fala assim: nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos do teu mandamento e das tuas leis.
Você vê aqui que ele usa o pronome nós. Ele se coloca junto com o povo. Ele não fala, Senhor, o teu povo está pecando, o teu povo pecou, o teu povo se afastou. Não, nós nos afastamos, nós pecamos. Queridos, como somos intercessores, nós temos que reconhecer que nós não somos perfeitos. Nós temos que reconhecer essa humildade perante o nosso Deus. Não é porque Deus nos levanta como intercessores da nossa casa, ou intercessores da nação, ou intercessores na igreja, que nós somos melhor, não. Nós somos seres humanos sujeitos a falhas. E olha que Daniel era um homem de oração, mas era um homem que se identificou com aquele povo, com a situação daquele povo junto, porque ele fazia parte daquele povo. Então ele falou, nós pecamos. Ele não orou apontando o pecado alheio. Ele não olhou apontando o pecado dos outros, não. Ele se colocou perante ao Senhor. Ele se identificou com o seu povo, o qual ele estava intercedendo. E nós temos que ser assim, queridos. Vamos nos identificar por aqueles que a gente está intercedendo. Não quer dizer que nós somos perfeitos, mas vamos orar com intensidade, vamos nos colocar no lugar dos outros, vamos interceder um pelos outros, vamos clamar, porque, queridos, nós aqui, pais, mães, você tem sua família, você tem sua casa, nós também temos o culto, de quinta-feira que representa as famílias. Nós lutamos sim a favor da nossa família, nós lutamos sim, mas vamos também lutar pela vida dos outros, da igreja. Interceda pelas famílias da igreja. Quantas famílias carentes de oração se coloca como Daniel se posicionou como homem intercessor daquele povo. O homem como intercedeu e ele se colocou no lugar deles, porque quando ele fala nós, ele está se colocando no lugar daquelas pessoas. Então é assim que nós temos que ser, nos colocar no lugar do outro. Às vezes tem pessoas que você sabe aqui que está enferma, que está doente. Às vezes você não tem nem tempo de visitar. Mas você move o mundo espiritual a favor daquela pessoa através da tua oração. Através das tuas intercessões. Se você sabe de uma causa, coloque diante de Deus. Assim como Daniel fez, ele se posicionou como intercessor. E nós vemos que no versículo 6, as suas orações reconheceu a justiça e o caráter de Deus. Quando ele fala que não demos ouvidos aos teus servos, ou seja, os profetas, Jeremias, que avisava aquele povo. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, os nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Ele reconheceu aqui, queridos, ele em nenhum momento aqui falou que era culpa ou consequência de Deus, não, é por causa da ira de Deus, não. Ele reconheceu a justiça e o caráter de Deus. Ele reconheceu que tudo que eles estavam passando era consequência da sua desobediência. Ele reconheceu que Deus não tinha nada a ver com isso, porque Deus avisou. Deus falou através dos profetas, mas por causa da desobediência, esse povo foi parar no cativeiro, a qual o Senhor já tinha avisado. Não era mais fácil eles se arrependerem e voltarem para o Senhor, mas não continuaram. Igreja, nós temos que abrir os nossos ouvidos, porque se nós queremos vitória em nossas vidas, tem que haver obediência. Os profetas estão falando, a igreja está sendo alertada, então vamos obedecer, vamos voltar a nossa vida em oração, em obediência, em busca, em entrega, em conhecimento dessa verdade. Aqui a gente vê, não é novidade, a palavra é pregada. Às vezes a gente vê, igrejas lotadas. Infelizmente, quando o pastor convida um pastor de fora,
A igreja lota. A igreja vence o cansaço. Eu estou cansado, mas hoje eu vou lá. Queridos, nós temos que nos analisar. Eu não estou julgando ninguém aqui não, mas não vou me calar, porque é isso que o Espírito Santo está falando à igreja. Nós vencemos o cansaço para vir ao culto de quinta-feira, quando algo nos interessa. Nós vencemos o cansaço para vir nas orações, quando algo nos interessa. Mas em que nós estamos sendo motivados? O que tem motivado o nosso espírito para estar na presença de Deus? Será que é só um mero culto porque vem pastores de fora? Será que é só uma oração porque agora eu estou precisando? Nós temos que analisar, querida, é tempo de busca incessante. É tempo de nós reconhecermos que muitas coisas que acontecem na nossa vida é porque nós não somos obedientes à palavra. É porque nós não estamos dando ouvido aos profetas. É porque nós estamos sem conhecimento a essa verdade. A palavra do Senhor diz para nós nos analisarmos. Analise o homem a si mesmo. Se o Espírito Santo está falando, é para nós nos autoanalisar. Irmã, mas isso aqui é uma campanha de vitória. Eu quero minha vitória. Querido, Daniel conquistou a sua vitória porque ele era obediente a Deus. Daniel conquistou a sua vitória porque ele era um homem de oração. Daniel conquistou a sua vitória porque ele era um homem temente a Deus. Então, se eu quero a minha vitória, queridos, isso depende também de mim. Não basta eu crer nas palavras, nas promessas. Eu tenho que também fazer a minha parte. Porque Daniel poderia ter ficado parado. Ele descobriu aqui nas escrituras o tempo do cativeiro. E descobriu que esse tempo estava se esgotando. Ele poderia ter ficado só ali. Mas ele se prostrou diante do Senhor. Em oração, em busca, em entrega, em humilhação, em arrependimento genuíno. Se colocou perante o Senhor a favor do seu povo. Então nós vemos aqui que ele exaltou a justiça de Deus. Deus é justo. Deus, ele é justiça. Se Deus falou, se Deus alertou, o povo não ouviu. Então Deus é justo. Cumpriu a palavra que ele tinha determinado. Vocês vão ser escravos. Queridos, então não é hora de nós desobedecermos, não é hora de nós buscarmos somente a vitória naquilo que nos interessa. Porque quando Jesus fala que nós somos mais que vencedores nele, queridos, é porque nós vencemos obstáculos. É porque a igreja mais que vencedora, é porque ela não se acomoda. A igreja mais que vencedora, ela busca em oração, ela é obediente. Nós somos mais que vencedores nele, em Cristo Jesus. Também mais algo que me chama a atenção nessa oração de Daniel. Ele clama pela vitória, reconhecendo a glória e o poder de Deus. Aleluia. Do versículo 15 ao 19 nós vemos isso. O clamor de Daniel, reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo os feitos do Senhor. Ele fala: ó Senhor, nosso Deus, que tira o teu povo do Egito, que tiraste o teu povo do Egito. Ele vai lá no tempo lá de Moisés, ele reconhece a grandeza do Senhor. Com mão poderosa, e fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos, justo, afasta de Jerusalém a tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação.
Os nossos pecados, iniquidade de nossos antepassados fizeram de Jerusalém o teu povo, objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Aí aqui no 17 ele vai: ouve, nosso Deus, as orações, as súplicas do teu servo, por amor de ti. Foi por amor do povo? Ele exaltou aqui: não, Senhor, porque esse povo está perecendo, esse povo está... Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para nós. O teu santuário abandonado. No 18, inclina teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fizemos pedidos por sermos justos, reconhecendo que só o Senhor é justo, mas por causa da tua grandeza e misericórdia. Reconhecendo as misericórdias do Senhor, e a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E temos que clamar essa misericórdia, queridos. Se você não está alcançando a vitória, clama a misericórdia de Deus. Se você está perecendo, clame a misericórdia do Senhor. Então ele termina aqui no versículo 19: Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age por amor de ti. Mais uma vez, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Então Daniel aqui, ele pediu a vitória baseado não nos seus méritos, não porque ele se achava merecedor junto com aquele povo, mas pela grandeza, pela graça, pela força, pelo poder do próprio Deus, exaltando a glória do Senhor, exaltando o poder de Deus. Então Daniel, ele clamou aqui, e no versículo 19, como nós lemos, revela tudo isso. Essa grandeza, esse poder, porque ele focou nessa grandeza de Deus. Ele focou na glória do Senhor. E aí teve o resultado, aleluia. E o resultado nós vamos ver lá nos versículos 20 em diante, que a Bíblia relata que a vitória foi tão real, que eu acho lindo isso aqui, foi tão real, que no versículo 23, aleluia. Olha só a oração de Daniel, moveu o coração de Deus. Olha só no versículo 23, assim que você, isso quando o anjo foi ali levar a resposta a Daniel, assim que você começou a orar, o anjo disse a Daniel: houve uma resposta que lhe trouxe, porque você é muito amado, aleluia. Você é muito amado. Então assim que você começou a orar, ou seja, no começo que Daniel começou a se prostrar diante de Deus ali, em oração e clamor, em arrependimento, o Senhor ouviu já o seu clamor, ouviu a sua oração, porque Daniel era muito amado pelo Senhor. Já pensou, irmãos? Já pensou um homem de oração, uma mulher de oração, uma mulher temente, um homem temente a Deus, um homem que cumpre seus princípios, e aqui não está falando de perfeição, mas era aquele homem perseverante, aquele homem que orava, aquele homem que conhecia o Deus a qual ele colocava suas orações. Deus, o próprio Deus, manda um anjo dizer: você é muito amado. Queridos, como é bom nós nos sentimos amados pelo Pai. Como é bom nós ouvirmos isso, como a Sara falou. Nós nos tornamos filhos, sim, mas nós somos amigos de Deus. Daniel, ele foi amado por Deus. Você também pode ser e é um amado do Senhor. Deus ouve as nossas orações, e isso resultou nessa resposta que Daniel tanto clamou. Daniel estava ali clamando pelo povo, e Deus deu a visão a ele ali das 70 semanas, aleluia.
E ele pediu pela restauração do seu povo e recebeu a revelação da vinda do Messias. Aleluia, aleluia. Deus, ele faz muito mais, como diz a sua própria palavra. Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos, assim diz a palavra do Senhor. Então, querido, se você quer ser vencedor, se você quer vitória em tua vida, nós aprendemos aqui como Daniel, seja motivado pela palavra, seja motivado a ler, seja motivado a conhecer, seja motivado a praticar a palavra do Senhor, que você é um vencedor. Mas Daniel aqui, ele leu e entendeu as Escrituras. Creia, querido, se você quer ser um vencedor, creia nas promessas do Senhor, creia na promessa que Deus te fez de ser mais que vencedor nele. Independente se a situação está apertada, independente se a situação está difícil, é dentro da sua casa, às vezes com seu esposo, é dentro da sua casa, às vezes com seu esposo, é na tua parentela, está difícil, ora, interceda por ele, crê na promessa do Senhor, profetiza através da palavra, porque nós somos bocas proféticas. Queridos meus filhos, eu gosto muito até hoje, eu oro isso. A palavra do Senhor diz que nossos filhos são ensinados do Senhor. Se teus filhos estão perecendo fora dos caminhos do Senhor, profetiza, meu filho, e coloca o nome dele, porque nós temos que declarar essa verdade a qual nós cremos, a qual nós conhecemos, nas pessoas a qual nós estamos orando. Profetiza isso. Eu sempre falo, meus filhos são ensinados do Senhor. E diz a tua palavra que grande será a paz dos meus filhos. E assim será, e assim está sendo, para a honra e glória do Senhor. Então nós temos palavras, queridos, nós temos que conhecer as Escrituras para poder orar. Daniel, ele pedia a direção. Você via que a oração de Daniel não era rasa, não era aquela oração superficial, não. Daniel, ele conhecia Deus. Ele conhecia, ele se movia pelo Espírito nas suas orações, de tão intenso que era. E era tão gostoso que Daniel, ele não se corrompeu, ele não teve medo daquele decreto. Não é o decreto que tirou ele da posição de intercessor, não foi o decreto que tirou ele da posição que ele estava orando todos os dias, não. Porque às vezes nós temos medo das circunstâncias. Às vezes nós temos medo das situações. E às vezes essas circunstâncias e essas situações nos tiram o foco de orar, de buscar. Porque o decreto de Satanás é, vocês vão perder. Mas o do nosso Deus é, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a palavra do nosso Deus diz que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para dizer, Satanás diz, olha, tu está sozinho nessa guerra. Não, eu tenho um general de guerra que luta por mim. Eu tenho esse general que é temível na batalha e luta por mim. Então, queridos, não vamos dar ouvidos, não vamos emprestar os nossos ouvidos às palavras negativas, porque se queremos ser mais que vencedores, temos que crer nessa promessa, e temos que nos posicionar como homens, mulheres, jovens que oram, que buscam ao Senhor na sua intimidade. Temos que nos posicionar como intercessores, porque a nossa casa precisa de intercessores, sua família precisa de intercessor, a sua parentela precisa de intercessor, essa igreja precisa de intercessores, a nação precisa de intercessores. Nós vemos aí, queridos, não está coisa de brincadeira como foi falado aqui, é tantos acidentes, é tantas mortes,
E você, como intercessor, tem poder e autoridade que foi dada a você, através do Espírito Santo, através das tuas orações, para repreender espírito de acidente, que causa acidente, espírito de morte. Senhor, seja entrada, saída dessa cidade, seja Deus dessa nação, porque a tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então o Senhor é Deus dessa nação. Nós temos que ler, entender, profetizar a palavra em oração também. Aleluia! Reconhecendo a justiça de Deus, reconhecendo que sem Deus nós não podemos nada, nós não somos nada. Querido, nós não podemos nada sem esse poder de Deus. É como fala: o melhor de mim é o Espírito Santo que está em mim. É a vida de Deus que está em mim. Porque sem essa vida, queridos, eu não sou nada sem Ele. Porque sem Ele, sem a presença, sem esse Espírito de Deus em nós, nós perecemos. Nós não temos direção. Nós não temos direção. Então Ele clamou pela vitória. Então reconheça a glória do Senhor. Clame pela tua vitória. Não é errado você clamar, você insistir pela tua vitória. Mas veja os princípios de oração de Daniel, que nos ensina aqui nesse capítulo 9. Não fica só pedindo, sem dar nada em troca para Deus. Sem reconhecer a grandeza. Sem reconhecer de onde vem a vitória. Porque é dele, vem dele. E tudo é para Ele, queridos. Nós estamos aqui para desfrutar da vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se coloque de pé em nome de Jesus. Então nós vemos aqui a oração da vitória. Essa oração que, se você se posicionar, seguir o que nós fomos ensinados aqui, não há como você perder. E quando eu falo de perder, aquilo que você está colocando diante do Senhor, espere o tempo dEle. Espere a vontade dEle. Você, assim como Daniel aqui orou: Senhor, ouve. O Senhor ouve. Senhor, perdoa. O Senhor perdoa. Senhor, vê e age. Daniel não instruiu a Deus: age assim, age assim, age assim. Não, haja. Que eu confio no teu agir. Eu confio no teu prover. Eu confio na tua vontade. Eu confio como o Senhor vai fazer para me dar a minha vitória. Amém? Então assim nós somos mais que vencedores. Nós vencemos. Então que você seja motivado assim como Daniel. Que nós, igreja, possamos, queridos, viver uma vida de oração, temente ao Senhor, conhecendo essa palavra, praticando essa palavra, que essa oração venha fazer parte da nossa vida, esse modelo de oração de Daniel. Medita nela toda, que você vai ver como o Espírito Santo vai revelar coisas lindas para você, e você nunca mais vai orar do mesmo jeito. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, continuamos em tua santa e gloriosa presença, Pai. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, Pai, e esses que estão em casa também, que ouviu, Senhor, essa mensagem. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Pai. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós como igreja, como teu povo, como reconhecemos que carecemos do Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia. Nós pedimos, Senhor, o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós pedimos, Senhor, o perdão daquilo que deixamos de fazer ou daquilo que fizemos, que entristeceu o teu Espírito Santo. Nos perdoa, Pai. Porque assim como Daniel, o Senhor se colocou no lugar daquele povo, pedindo perdão, reconhecendo, Senhor, que muitas vezes deixou, Pai, de ouvir a tua voz. Assim também nós te pedimos o perdão, Senhor. Não queremos deixar, Pai, de ouvir a tua voz. Não queremos deixar, Senhor, de estar perante a ti, Senhor, por causa dos nossos erros ou limitações.
mas nós carecemos do teu perdão todos os dias. Nos perdoa, perdoa os nossos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, nós queremos colocar, Deus, a tua grandeza em primeiro lugar, Pai, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso, majestoso. Assim como o Senhor fez, Senhor, na vida dos nossos irmãos do passado, assim como o Senhor fez, Senhor, grandes maravilhas, prodígios, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua grandeza, nós cremos no teu querer, nós cremos no teu tempo, porque o Senhor tem todo o tempo determinado em tuas mãos, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos. É o teu tempo, porque aqui, Senhor, nós estamos clamando, nós estamos orando, mas crendo, Senhor, que o Senhor é que age, é o Senhor que perdoa, é o Senhor que faz. Então faça conforme a tua vontade, o teu querer. Muitos estão aqui, Senhor, nesta campanha, perseverando na campanha da vitória, Senhor, e entendeu, Senhor, que nós somos vitoriosos, porque confiamos em Ti. Entendeu que nós somos vitoriosos, porque oramos a Ti. Entendeu? Porque nós somos vitoriosos, Senhor, porque esperamos em Ti, ó Deus. Ah, Senhor, levanta, Senhor, o teu povo, a tua igreja, homens, mulheres, Senhor, jovens, intercessores, que nós não podemos desanimar na oração, Senhor, mas perseverar na oração, ó Pai. Senhor, que nós possamos tirar, ó Deus, esse tempo de qualidade contigo, Senhor. Busca incessante, ó Pai, intimidade, assim como Daniel, Senhor, tinha essa intimidade contigo, Pai, que nós possamos ter, que a tua igreja possa ter, Senhor, essa intimidade contigo, e não ter medo, Senhor, dos decretos, Senhor. Não ter medo, Senhor, das situações difíceis, ó Pai. Não ter medo, Senhor, daquilo, Senhor, que sobrevém sobre as nossas vidas. Que muitas vezes o Senhor prova, Senhor, aquele que o Senhor ama. Nós não temos medos porque o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, Senhor, e nós cremos nessa promessa. Nós cremos na promessa de vida eterna. Nós cremos nas tuas promessas feitas, Senhor, que nós somos mais que vencedores. Que as nossas famílias, Senhor, a nossa casa serve ao Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor não deixa, Senhor, o justo padecer necessidade. Nós cremos. Ah, papai querido, tantas promessas lindas que o Senhor tem feito à tua igreja, ao teu povo. Que nós possamos olhar para essa promessa e esperar, Senhor. Esperar, Senhor, com paciência, porque o Senhor está agindo. Esperar, Senhor, no Senhor, porque o Senhor sabe o melhor, Pai, para nossas vidas. Ah, Paizinho amado, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, engrandecer ao Senhor todos os dias, te dando honra, te dando glória, dizendo que o Senhor é poderoso, majestoso, glorioso, grande e temível na batalha é o Senhor. O Senhor é o nosso general, o Senhor é um Deus forte, um Deus onisciente, Senhor, um Deus onipresente, um Deus onipotente. O Senhor tem poder, está presente em todo lugar. O Senhor conhece todas as coisas. Receba a grandeza, receba a glória, Senhor, do teu povo, porque o teu povo te exalta, o teu povo te glorifica, o teu povo, Senhor, te adora, Pai. Oh, Senhor, muito obrigada, Deus, por esse momento, Deus. Alcança essas vidas, Pai, que estão em casa. Alcança essas vidas que muitas vezes, Deus, estão enfermas, Senhor. Traga cura, Senhor, traga restauração na sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Paizinho amado, obrigado por este momento, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós oramos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor.